Aqui está um desenhozinho esquemático, de um livro bem interessante, mostrando, né, a irregularidade da membrana nuclear, irregularidade de aglomeração na cromatínica e escassez de citoplasma. Na célula maligna, como é que se apresenta? E se for essas irregularidades decorrentes de uma degeneração? Né? Então, a gente tem que pegar a imagem. É claro que o contexto do esfregaço também te ajuda a ver essa diferenciação. Mas aqui está mostrando, são irregularidades que podem ocorrer tanto só com uma coisa degenerativa, aquilo que eu falei que pode, se a pessoa não tiver a experiência, não tiver um pouco de expertise, experiência, a gente, assim, mesmo tendo experiência, pode ter problemas na identificação, a gente vai olhar o conjunto por um todo, que pode ocorrer isso tanto numa célula que está maligna e outra degenerada. Nosso trabalho é principalmente distinguir isso aqui. Ser os caçadores, né? Os caçadores dessas células, saber distinguir esse material para dar no diagnóstico. Outra coisa também, o nucleolo, né? É caracterizado por uma hipertrofia macro, seu movimento em direção à membrana. Você tem células que é normal a presença de nucleolos, estão ali aparentes. Então, a gente tem que ter esse conhecimento. Mas como ele se apresenta, ele é um grande sinal de malignidade. Que saber ter o conhecimento que eu tenho células que vão apresentar esses nucleolos, normais. Mas, mesmo assim, como está aparecendo esse nucleolo nessa célula, também vai dar um indicativo se essa célula está maligna ou não. O nucleolo é caracterizado por hipertrofia, seu movimento em direção à membrana, aumenta o número de formações, aumenta a forma, tamanho, número. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, tem outros números. Esse aqui, ele está quase... ele está muito proeminente, né? E principalmente esfregaços não ginecológicos, às vezes você só tem essa única célula, né? Você pode, dependendo se não preparou, vir essa única célula. Esse nucleolo proeminente é um critério muito forte para a malignidade. Aqui eu mostrei um exemplo de um grupamento com nucleolos e comparando células de reparo. Células de reparo é normal ter nucleolo, então tem que saber disso, tem que ter essa consideração que as células de reparo é normal ter nucleolo. Só que eu tenho que prestar também atenção como está aparecendo esse nucleolo nas células de reparo. Não é porque é uma célula, eu consigo reconhecer que é uma célula oriunda de um tecido de reparação, que eu sei que nucleolo é um padrão característico dela. Mas se ele estiver proeminente, né, isso é um dos diagnósticos diferenciais, que ele pode mascarar, ou ele pode realmente também estar caminhando para uma aspia. Mas saber diferenciar. Então, eu tenho nucleolos, que é normal, né? Você pode... E aqui você tem os nucleolos muito proeminentes, com formas muito irregulares e múltiplos. Ter essa diferenciação. Mitoses, né? Já que o núcleo está atípico, então a sua divisão também fica atípica. Porque, na realidade, está tendo uma mudança também na sua parte estrutural e funcional. Né? Uma mudança nos fusos, nas divisões mitóticas. Então, mitoses anormais são características de células malignas. Né? O número de mitoses aumenta muito. Se é uma célula que está metabolicamente ativa, então, ela está sempre em divisão. Então, em alguns quadros, principalmente não ginecológicos, você encontra, assim, quadros, não quer dizer que sempre, tá? Na citologia nada é tudo sempre, mas você encontra quadros de mitoses atípicas, que você pode olhar. Aqui está mostrando um exemplo, mitose típica, ao lado de uma mitose totalmente irregular do desenho. Mitoses normais podem ocorrer em processos neoplásicos, né? Você pode encontrar mitoses, veja, normais, nos esfregaços, por exemplo, glandulares, não é uma coisa lá muito comum, você pode encontrar
Então, não associar, não é porque tem mitose, é maligno. Você tem que estar com uma mitose anormal. Aqui está mostrando um exemplo de uma mitose, um desenhozinho, a divisão. Até aqui como é que fica tudo emaranhado, ele perde, vamos dizer assim, perde a direção. Né? Então, são mitoses atípicas que ele foge do padrão daquela divisão normal. Aqui um outro exemplo, você vê aqui um padrão, daquele câncer de pulmão, mostrando, você vê, tem células aqui com grumos, membrana irregular, e eu tenho mitoses ali com atipias acompanhando. Relacionamento núcleo-citoplasma, né? Às vezes as células estão meio amoldadas, esses são os critérios que a gente utiliza isso muito mais no não ginecológico do que no ginecológico em si. Dobras, né? Intrusões, né? O núcleo parece que está entrando para o citoplasma. Amoldamento internuclear, aquela formação, às vezes, em filo de Ana, cuidado para não confundir esse amoldamento, aí volta, por isso a gente tem que ter aquele cuidado. Nós temos na citologia situações benignas que existe amoldamento, infecção por herpes. Observa sempre a cromatina, tá? O herpes, ele tem um aspecto do núcleo, eles chamam de como se tivesse passado vidro fosco. Né? Então, não é porque... Por isso que a gente... Um critério só não define. A gente tem que juntar sempre outros critérios. Então, eu tenho critério de núcleos... Aqui, nessa aqui, na casa, essas células são pequenas, né? Núcleos pequenos amoldados entre si. Falando, a pessoa pode pensar herpes. Só que no herpes eu tenho aspecto vidro fosco. Aqui eu tenho cromatina grosseira. Né? Então, a gente tem que perceber essas nuances. Na hora de se analisar, a gente, na realidade, tem um computador ambulante na cabeça, uma biblioteca ambulante. Aqui tem alguns critérios também mostrando essas células totalmente atípicas, ver como é que a relação núcleo, mostrando intrusão nuclear no citoplasma, ele vai ocupando espaço, tirando assim, o espaço do citoplasma. Você vê o núcleo, ele ultrapassa os limites, o citoplasma fica aqui quase todo se desmanchando. Com a célula como um todo, você tem formas celulares aberrantes, pleomorfismo, e alguns quadros de células em fibra, células em girino, células de terceiro tipo, algumas células que foram sendo associadas às células malignas, né? A forma que ela se apresenta. Então, aqui a gente tem umas características. Cuidado, não é só porque tem o citoplasma desse jeito que eu vou chamar de célula, de repente, girino maligna. Olha o núcleo, observa o aspecto do núcleo. Aqui a gente vê que está a forma disforme, às vezes a gente só tem dessas celulinhas assim, no esfregaço por um todo. Né? Aqui é um exemplo mostrando essas células, como se diz, meu mouse que sumiu, mas mostrando aqui no quadro, fazendo uma comparação desses dois quadros. Então, a gente tem aqui, olha, núcleo bem hipercorado, a gente sempre compara com as células do lado, né? O citoplasma quase sumindo. Aqui, olha, tem até espaços claros, reentrância, ocupando quase todo o citoplasma. E aqui tem um exemplo, aqui que de citologia nada é 100%, a gente tem que estar sempre comparando. Aqui tem duas células, embora hipercromáticas e alongadas, não são diagnóstico de malignidade, porque não há uma extensão, é como ela está repuxada. Lembra que a gente pega a escovinha, passa, né? Principalmente na citologia convencional, quando passa, se confecciona, as células às vezes apresentam algumas formas. Vê que ela está se soltando desse grupamento. Né? Aqui não dá para se perceber, pode ser até alguma célula de algum grupamento que ele pegou e trouxe o material. Ele está hipercromático, mas falta alguns outros critérios. Vê que aqui toma totalmente espaço. Aqui não. Aqui é a maneira de como ficou a célula confeccionada no esfregaço.